como eu dizia, né? A gente se consagrou a Nossa Senhora. Falamos da problemática dos 3 dias de treva. Aí era para ter falado do que eu vou falar hoje, né? Semana passada, que é a respeito da morte. Mas, como tinha festividade do Sagrado Coração, nós falamos do Sagrado Coração. E creio que foi muito bom ter falado. Então vamos dar continuidade agora e vamos tratar da morte. Por quê? Porque é o fim último de cada homem. E dela ninguém escapa. Nem Cristo escapou. Ele morreu. Ele ressuscitou. Mas que ele passou para a morte, ele passou. Então quando você olha a Assunção de Nossa Senhora, que a tradição da igreja fala, né? Que Cristo apareceu para ela e propôs para a mãe dele, né? Quer subir ao céu direto do jeito que a senhora está aqui? O que a senhora acha melhor? Ela falou, eu quero me assemelhar a você. Então, ela entrou naquele estado que os padres da igreja falam de dormição, né? Ela se deitou na cama, fechou os olhos, morreu. Logo ressuscitou e subiu ao céu. Pelo poder dela, não. Pelo poder de Cristo, assunta ao céu. A ascensão é pelo poder de Deus mesmo. A ascensão de Cristo ao céu. A assunção é derivada do poder de Deus que elevou ela. Mas o que eu quero dizer? Passa pela morte. E por que eu trato disso? Porque você não ouve mais falar disso. Me fala um padre aqui na diocese que trata dessa problemática. Fala um só que fala a respeito da morte. Você não vê. E se falar é muito raso demais, dá até medo. Então, você vai no velório de qualquer um nos dias de hoje, pessoa às vezes foi um pinguço, foi um adúltero, foi um escandaloso, roubou os outros a vida inteira, no comércio e assim por diante, só fez mal. Mas o padre, os familiares, todo mundo que está ali, o que acontece? O que eles fazem? Só foi pro céu, rapaz, era gente boa, hein? Foi pro céu. Só santo entra no céu, gente. E a pessoa morre. O padre faz as exéquias ali de qualquer jeito. Para onde vai a alma? Então qual é o nosso fundamento aqui? Mostrar para você essa realidade. Semana que vem a gente fala do juízo final. E Deus colocava no meu coração aqui nesse terço. A partir disso, fazer uma palestra do Rosário, a importância dele. Depois eu vou tratar cada dezena do Rosário, porque a gente não pede algo na dezena. Isso é segundo São Luís de Montfort, não é segundo meus pensamentos. Então eu vou tratar os 15 mistérios do Rosário, tudo aquilo que São Luís pede a graça para a gente pedir nas dezenas do Rosário. Então a gente viu hoje, a quinta e última de hoje é o temor a Deus e a contrição dos pecados. Eu vou tratar a respeito disso quando chegar nessa dezena dolorosa. Então nós vamos tratar os 15 mistérios inteiros durante todas as semanas que a gente vai vir aqui. Então o que eu quero dizer para você antes de eu começar a falar disso? Gente, nós estamos vindo aqui, modéstia à parte, dizendo que eu não sou ninguém, eu sou um coitado, mas é uma catequese tremenda para a gente crescer em virtude e entrar no céu. Só perde um negócio desse quem está desregulado da cabeça, porque o reino de Deus é para quem persevera. Então, a bagagem que eu vou te passar aqui do conhecimento que Deus me deu a graça de ter, eu duvido que você não entra no céu, só se você não quiser. Então, a passagem que eu quero estar lendo está no livro do Eclesiástico, no capítulo 5. Vou começar pelo versículo 3. Fala lá, ó. Ô, Jane, fecha a boca dela aí. Vai falar no versículo 3. Não digas como sou forte. A palavra está falando pra você. Nunca fala isso, você é forte. Eu conheci um senhor de idade, por exemplo, quando eu tinha minha mercearia. Ele vivia falando. Meu finado vô também falava isso. Ele batia no peito. Só todo mundo tem essa mania, né, pessoa? Eu nunca tomei remédio na vida, moço. Eu comi um dente de alho cru todo dia, a hora que eu acordava. E ele se agabava da força. Tinha um senhor que juntou com a minha tia em adultério. Minha tia roubou ele da família dele. E o homem ele fazia carreto de peru, uma camisa cavada. O homem era um cerno de aroeira, quase 80 anos. Nunca tomei remédio na vida. Ele se agavava desse jeito.
Num belo dia, ele foi abrir a geladeira para tomar um copo d'água e ir dormir, e caiu duro no chão. A morte chegou. Para onde você vai? Porque você estava em adultério. Você largou tua mulher, que você tem neto, bisneto, você largou a tua família por coisa à toa. Então a palavra está falando aqui, ó, nunca diga que você é forte, que você está bem. Continua dizendo, quem me obrigará a prestar conta dos meus atos? Eu não posso te obrigar a você prestar conta dos teus atos, mas tem quem vai obrigar, e é Deus. A palavra está falando, cuidado com isso daí. Pois Deus tomará a sua vingança. Então não digas, pequei, o que me vai acontecer de mal? Porque a pessoa insensata, ela vive desse jeito. Eu pequei, mas o que vai me acontecer de mal? Isso aí é balela, isso aí eu escuto das pessoas todo dia, gente. O que vai me acontecer de mal? Pois o Senhor é lento para castigar os crimes. A pessoa toca a vida dela e pensa que Deus não vai fazer nada com ela, porque Deus não castiga a pessoa de imediato. A propósito de um pecado perdoado, não fique sem temor e não acrescente pecado sobre pecado. Então, esse negócio de confessar, toda semana ficar confessando sempre a mesma coisa, é claro que nós não podemos deixar de confessar, né? Mas você tem que vencer aquilo ali. Se você não vencer aquilo ali, alguma coisa está errada. Tá falando aqui, ó, não fica acrescentando pecado em cima de pecado. Não diga a misericórdia do Senhor é grande. A palavra está mandando você não pensar assim, que a misericórdia de Deus é grande. Ele terá piedade da multidão dos meus pecados, porque hoje nós vivemos nisso aí, gente. Não é isso que você escuta por aí? Jesus é misericordioso. Acha? Não é bem assim. Não é assim que funciona. Deus é misericórdia. Olha o jeito que ele fala. Tá falando aqui, ó. Pois a piedade e a cólera nele são igualmente rápidas. A palavra fala. A piedade de Deus e a cólera, ela é uma balança justa. As duas é rápida, tanto para ele te perdoar quanto para ele te condenar. Então a gente não pode brincar com essas coisas. E o seu furor, fala aqui, visa os pecadores. Aí termina dizendo, não te demore em te converter ao Senhor e não fique adiando de dia em dia, pois a sua cólera vai vir de repente e ele te perderá no dia do castigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, gente, Jó ele fala no capítulo 8, versículo 9, os nossos dias aqui nessa terra passa como uma sombra. Não é assim que funciona? A sombra da árvore, ela começa o dia, ela está num lugar. Daqui uns minutinhos ela já não está mais. A nossa vida é assim. Vai passar igual uma sombra. No capítulo 9, versículo 25, fala que os dias de nossa vida é mais rápido do que um cavalo corcel, que é um dos cavalos mais rápidos do mundo. Então a nossa vida passa muito rápido, como um tiro, esse é um cavalo correndo. A hora que você vê, você já está indo pro buraco. E um detalhe, quando um ser humano morre, ele não pode ficar mais de 24 horas, só se for aplicado algo no corpo dele, formol e assim por diante. Tem que ser enterrado rápido, olha que loucura. Você lutou a vida inteira para conquistar tudo, e em questão de horas você vai sumir desse mundo. Ninguém mais pode ver você, nem teus parentes vai querer ver você, porque não tem como ficar perto de alguém fedendo. É uma loucura. Isaías 55, 6. Busca o Senhor já que ele se deixa encontrar. E invoca ele enquanto ele está perto. A hora é agora da gente fazer isso. Eclesiástico 14, 12. Fala que a morte não tarda e que é lei desse mundo que a gente deve morrer. É lei. Ninguém escapa. O animal, o ser humano, ninguém vai escapar desse mundo aqui. Então, assim, gente, nós precisamos se preparar. Todo santo da igreja, ele fala isso. É aquela palavra em latim chamada memento mori. Lembra-te que irás morrer. Porque se você lembrar, você vai cuidar da tua salvação da alma. Você não vai deixar de rezar. Monge que se cumprimenta assim, né? Quando se entrava na... Eu não sei agora, mas eu já li em livro que quando você entrava na ordem dos cartuchos, que é a ordem de São Bruno, o presente que você ganhava era uma pá. Você todo dia dá uma pasada na terra e ia abrir na tua própria vala onde você ia descer. Olha o presente que você ganha entrando lá. E na hora que tem foto disso na internet, do enterro de um cartucho.
Ele é amortalhado, com as vestes dele, é coberto o rosto com um pano, uma cruz de pau, e não tem caixão, não tem nada. Desce ele na terra crua. Por que que eles fazem isso? Porque você não vai levar nada. O que eu e você vai levar? Punhalada, paulada de terra na cara, nada mais que isso. Então Nossa Senhora aqui no Magnífico, ela fala no versículo 50. A misericórdia de Deus, ela se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. A gente tem que temer a Deus. O que é temer a Deus, Euclides? É o primeiro dom do Espírito Santo. O que é o primeiro dom do Espírito Santo? Esse temor de Deus é você respeitar a Deus pelo que Ele é. Pelo que Ele é. E viver uma vida correta para a gente poder se salvar. O livro do Eclesiastes 1:2 fala, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então tudo nesse mundo é passageiro e é vaidade. Só uma coisa é necessária, Santo Afonso de Ligório ele fala, salvar a minha alma e a tua. Não tem outra coisa mais importante que isso. É aquilo que a gente já leu aqui, eu torno a repetir, Lucas 12:40. Estais, pois, preparados, porque a hora em que vocês não pensar, o Filho do Homem vai vir. É aquilo que eu falava nos 3 dias de treva, né? Segunda treva, a morte. Vai vir. Essa é inevitável, essa não tem como escapar, uma loucura. E o livro do Eclesiastes, ele fala no capítulo 7, versículo 2. É melhor você ir numa casa onde há luto, porque aí você vê o fim de todo homem. Olha o que a Bíblia fala para mim e pra você. É melhor você ir numa casa onde tem luto do que numa casa onde tem festa. Porque na festa você se perde. É risada, é conversa à toa, é falar mal dos outros, é bebida, é sensualidade cuidando daquilo que você não é para cuidar. Mas numa casa que tem luta, onde está todo mundo chorando, você vai começar a entender que você também vai sair desse mundo. E não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Então Santo Afonso de Ligório ele fala assim, ó, que já está fixado o ano, o mês, o dia e a hora e o momento que eu e você vai deixar esse mundo. Eu e você não sabe, mas já está fixado, Deus já sabe. Deus sabe o dia que você vai sair desse mundo. A hora, o mês, de que jeito que você vai sair desse mundo. Deus sabe tudo. E aí Santo Afonso de Ligório fala, como que você meditando isso, sabendo que tudo isso é desconhecido para mim e pra você ainda continua do mesmo jeito, ele fala. Que loucura! Mas diz que tem um privilégio que diz que quando alguém vai assim, é alguns assim, que já sente uma felicidade imensa. Aí é para quem tá na graça. Entendeu? Então, Santo Afonso de Ligório ele fala assim, ó, quem tá em estado de graça, igual um São Francisco de Assis, ele chamava morte de irmã. O dia que ele viu que ele ia morrer, ele começou a rir. Os caras chorando do lado dele, ele rindo. Os caras falaram, mas meu Deus do céu, como é que você tá chorando? Ele falava, eu sei pra onde eu vou. São Domingos de Gusmão, a mesma coisa. Começou ali, ficar feliz que ele ia morrer. E os frades chorando, não precisa do ser aqui. E ele falou, eu vou ser mais útil pra vocês lá em cima do que aqui. Só que, gente, aí nós estamos falando de quem é santo e nós. Não é santo. 1 Tessalonicenses 5:2. São Paulo ele fala, vai vir como um ladrão. E aí São Gregório Magno ele diz, é para o nosso próprio bem que Deus nos oculta a última hora, para que em todas as horas eu e você já esteja preparado. Então Deus oculta de mim e de você o dia que a gente vai sair para que a gente já esteja preparado. Não é isso que quando a gente encontra, eu já encontrei um monte de gente assim, mundano, que fala assim, eu vou viver minha vida, eu me arrependo antes de morrer. Você não sabe quando você vai morrer. E aí São Gregório Magno fala, é em certa hora que você vai morrer, para que seja certa a tua preparação. Então, gente, o apostolado que nós fazemos aqui é para isso, para que você se prepare. E aí São Bernardo ele fala, vivemos na expectativa da morte. Será que é hoje? Será que é amanhã? Se eu e você pensasse assim a todo minuto, você nunca mais rezava distraído. Porque talvez o terço que você rezou hoje, o rosário que você rezou hoje, pode ser o último. E aí, você rezou bem, você rezou mal? Como que foi tua oração hoje?
Você ficou rezando pensando em filho, em problema da vida, ou você se centrou em Deus? Você não sabe se você vai viver até meia-noite. Tem chão, gente. Tem chão. E aí ele fala: todas as pessoas sabem que vão morrer, mas desgraçadamente elas fazem pouco caso desta hora e se condenam, porque elas vão adiando de dia para dia. Olha o que Santa Afonso de Ligório vai dizer. A gente sabe, mas a gente acaba se condenando, porque você vive de qualquer jeito. Você não faz aquilo que era para fazer. E os santos não pensavam assim, gente. Santo não pensava assim. Eu e você é chamado a ser. Eu e você é chamado a ser. E Jesus fala em Lucas 13:3. Se vocês não fizerem penitência, vocês vão perecer igualmente. Porque os discípulos indagou Jesus nessa passagem. Falando, é aquela torre de Siloé que caiu e esmagou todo mundo. Por que isso aconteceu? Era o pecado deles? Jesus falou para eles, se vocês não fizerem penitência, vocês vão rodar igual eles. Olha que mistério. E aí Santa Afonso de Ligório ele fala assim, ó. Uma pessoa que ela chega numa idade muito alta, não é porque ela é privilegiada por Deus. Porque todo mundo de idade fala isso. Deus me concedeu muita saúde. Olha, eu tenho 80 anos, 90 anos. Santa Afonso de Ligório fala, isso é errôneo. Deus deixa você viver esse tempo porque Ele está tendo paciência com você. Para que você se arrependa para poder entrar no céu. E aí você fala, ué, mas teve santo que viveu muitos anos. Mas aí eles viveram porque Deus precisou deles aqui. Usou eles. Um Santa Afonso de Ligório ele viveu até 90 anos. 90 anos ele chegou. Mas eu e você, o padrão, não. Deus vai adiando. Ele vai deixando a água rolar para eu e você voltar para Ele. Quanto mais tempo eu e você vive, ele explica, pior para mim e para você é, porque mais nós pecamos. Mais conta nós vai ter que dar. Então é complexo. E aí Santo Agostinho fala, aquele que diz tomai cuidado, não tem vontade de matar eu e você. Jesus manda eu e você tomar cuidado, mas ele não tem vontade de matar eu e você. Deus fala para mim, para você tomar cuidado, fazer penitência para que eu e você entre no céu. Para que eu e você entre no céu. E aí Santo Agostinho continua dizendo, ó, e se a morte vos surpreender em estado de pecado mortal, o que será da vossa alma por toda a eternidade? Olha que loucura. Você pega uma mulher aí, por exemplo, que tomou anticoncepcional a vida inteira. Isso é pecado gravíssimo. Se a morte encontrar você assim, para onde você vai? A hora que a minha mulher entendeu isso aí, ela nunca mais tomou, por exemplo. Fizemos voto para reparar esses pecados da época da ignorância. Pecava por ignorância, já não tinha esse conhecimento. Antes de eu entrar na igreja, não tinha esse conhecimento. Então, o padrão de qualquer casal nos dias de hoje, de qualquer pessoa nos dias de hoje, é esse aí. Uma mulher que ela usa DIU, por exemplo. O raio que caiu na Glória Apolo e derreteu o Glória Apolo, ela conta no testemunho dela, que o raio caiu nela por causa do DIU que ela usava no ventre, para impedir os filhos de nascer. Não sabia. Porque o DIU é uma peça de metal, de cobre, que é inserido na mulher para ela não ter filho. Isso é pecado grave, você está impedindo de ter filho, você não está deixando a vontade de Deus acontecer. Não é você que manda na tua vida, é Deus. Mas a pessoa ela vive assim. Santo Agostinho fala isso aqui, ó. Se a morte te encontrar nesse estado de pecado grave, o que você vai ser você? A morte encontrar eu e você, vamos maneirar o problema, né? Encontrar eu e você num dia que você só ficou falando dos outros. Pronto, a morte te encontrou nesse dia, o que vai ser de você? Isso é problema. Quando Jesus fala assim, Santo Agostinho diz, ó, que é para eu e você se preparar, para eu e você estar preparado, ele não quis dizer para você se preparar, ele quis dizer para você já estar pronto. Pronto, tem que estar pronto. Romanos 12:19. A mim pertence a vingança, eu hei de retribuir vocês conforme os vossos merecimentos. Fala lá em Romanos. Deus vai retribuir eu e você conforme os merecimentos nossos. Então, gente, apostolado é pra gente ser santo.
Pra gente fugir do mundo, das coisas desse mundo. Vão te chamar de louco? Torna a repetir aquilo que eu sempre repito aqui. Eu quero ver louco no dia que eles morrerem. Entendeu? Aí é problema. E aí Santo Agostinho fala: para aquele que pode, mas não quis cuidar da sua salvação, vai ser justo o castigo não poder querer se salvar quando ele quiser. Santo Agostinho está falando isso. Você viveu a vida inteira do jeito que você quis, agora você quer se salvar? É justo o castigo de Deus para você, ele fala. Então, você viveu errado e agora quer entrar no céu, não é assim que funciona. E aí ele continua dizendo, Santo Afonso de Ligório: mas o que é isso? Você ousaria se lançar em um poço esperando que talvez você não morresse? É um poço de uns 8 metros de fundura. Você tem coragem de se jogar lá? Pensando assim, não, vou me jogar, mas eu não vou morrer. E por que que a gente age diferente quanto à vida nossa? Ele fala. Por quê? O que a gente está fazendo da nossa vida? E aí Santo Agostinho fala: o Senhor nos oculta a última hora, para que vigiando todos os dias a gente não caia em pecado. E aí Santo Afonso de Ligório completa: vigiemos, pois, porque a espada da morte pode cair sobre a nossa cabeça e decidir a nossa sorte por toda a eternidade. E aí os padres da igreja eles usam essa passagem para isso, ó. Eclesiastes 8:3. Quer a árvore caia para o norte ou para o sul, aí ela vai permanecer. Os padres da igreja falam que essa árvore é eu e você. Se você bater o machado, a foice, ela caiu para o norte ou para o sul, do jeito que ela caiu, não tem como voltar atrás, é a morte. Então, se caiu em estado de graça ou em pecado mortal, não tem mais o que fazer. Então, o tempo da gente se salvar é agora. Eu olho para sogra da minha irmã, que já é falecida. Uma velha dessa altura aqui, ó. Serviu nem para crescer, que trem. Veio lá da Bahia. Desse tamanho. Ela, com quase 80 anos, ela montava na garupa de mototáxi e ia fazer coisa errada. Num belo dia também, eu não sei que mistério tem nisso, viu? Vai tomar um copo d'água antes de dormir e cai duro no chão, infartado? Foi? Nem sei o que foi. A minha irmã chorava no caixão dela. Partiu desse mundo, ó, sem confissão, sem nada, uma vida toda errada. E aí, pra onde você vai? Você não tem chance. A minha irmã chorava ali, ó, rezando por ela. Daí 1 mês foi minha irmã. E eu medito nisso até hoje. Olha como é que a morte é. Você tá chorando vendo um cadáver aqui. Daqui 30 dias, certinho, 30 dias, 4 semanas, é você que morreu. E aí? Então não vai ficar para semente. Morreu, e aí? Não sei se eu já contei isso aqui. Minha irmã estava, antes de ir para UTI no quarto, ela numa cama e uma outra doente no outro. Um pouco mais velha que ela. Uma televisão de LED na parede, assim, enorme. Maior que esse quadro. Passando a novela das 7 na época. E depois a TV tem, o jornal. Eu cheguei lá e falei: Rô, cadê teu escapulário? Você tá sem, filha? Você tá maluca? Ah, me tiraram, eles tiram tudo. Eu falei: não, então pega o meu. Coloquei nela, pensei que ela tava assistindo televisão. A hora que eu olhei, ela tava deitada na maca aqui, ó, puxando o rosário aqui, metendo bala. Aquilo eu fiquei meditando, porque eu gosto dessas coisas. Falei: aí, ó, a porta é estreita e a larga. Eu não sou juiz, eu não sou Deus, mas dá pra meditar. Minha irmã tava rezando, a senhorinha ali do lado tava assistindo televisão, esperando a morte. Morreu também. Que a gente se informou foi as duas, né? Minha irmã faleceu daí 2 dias e depois essa senhorinha morreu também. Então assim, quem quer se salvar, meu irmão, corre atrás. Quer ficar assistindo televisão, olhando pro tempo? Você tá morrendo, você tá numa maca. Você não sabe que vai sair daqui. E você tá assistindo televisão, você não tá cuidando da tua alma. Você escolhe pra onde você quer ir. Que bênção vai ser o dia que a morte encontrar a gente estiver em estado de graça. Mas que desgraça vai ser se nós for pegado errado, hein? Não dá para brincar com isso, não. Jó fala 31:14. O que eu vou fazer quando Deus se preparar para me julgar? O que eu vou responder quando Ele me interrogar? O que a gente vai fazer?
E aí o livro do Eclesiástico 8:11 fala: sem temor vive os filhos dos homens, porque a sentença não é logo proferida sobre eles. Deus vai esperando. Ele tem paciência comigo e com você. E aí São Gregório Magno fala, sabe por que ele tem paciência? Porque Deus não deve nada para ninguém. Todas as suas boas ações, uma cesta que você doou, um dinheiro para um mendigo, uma ajuda para um filho, Deus retribui com saúde para você aqui, ele fala. Então ele te dá saúde, ele te dá tudo. Ele te dá um rancho, ele deixa você ter dinheiro no banco, ele faz tudo para que a hora que você morrer, você não olhe para ele e fale assim, mas eu vou ser condenado. Eu ajudava as pessoas, dava a cesta básica, eu já te paguei você. Você viveu 70, 80 anos aí, eu te dei tudo. Você nunca passou necessidade de nada. Agora eu já te paguei, você não tem o que fazer com você. Você viveu errado. São Gregório Magno fala que Deus paga eu e você desse jeito. E Sabedoria 11:21 fala: Deus ele dispôs todas as coisas com medida, número e peso. Assim ele determinou o número do dia, o grau de saúde e o talento que ele dá para mim e para você. Você pega esses cantores sertanejos que tem aí, Deus deu uma voz maravilhosa para eles. Para quê? Para eles louvar a Deus, cantar no coral da igreja, exaltar o nome de Deus. Mas o que eles fazem? Adultério, fornicação, bebida, só isso aí que eles cantam. Então Deus ele dá o talento, ele te dá grau de saúde. Eu conheço gente que tem uma saúde de ferro. Você pega a avó da minha mulher, por exemplo. Desde quando eu conheço minha mulher, faz mais de 20 anos. O que eles falam? Eu ia namorar a minha esposa na época e eles falavam assim, ó, dona Dita vai morrer. Ela tá morre e não morre. Gente, é capaz de eu morrer e a velha ficar viva. A velha não morre. Deus dá saúde perfeita para uns, não toma nem remédio. Para outros ele deixa debilitado. Então Santo Afonso de Ligório ele fala, Deus dá o número de dia para cada um. Tem bebezinho que nasce e morre. Tem gente que vive 100 anos. E assim ele fala aos pecados. Deus determinou o número de pecado que você vai pecar. Você sabia disso aí? Santo Afonso de Ligório ele fala isso. Então a uns foi determinado pecar 3 vezes. Cometeu 3 pecados, morreu ainda criança. A outros, Deus, pelos mistérios dele que a gente não entende, a pessoa peca 1 milhão de vezes ali e não acontece nada com ela. Mas Santo Afonso de Ligório fala. São Basílio e São Jerônimo eles falam. Deus tem fixado o número de pecado que há de perdoar a cada um. Completou esse número, cessa de perdoar. Então a gente não sabe. Quantas vezes eu ainda vou poder pecar? E Deus vai olhar assim do alto do céu e falar, ainda não é chegada a tua hora, filho, mas tá chegando, cuidado. Os santos da igreja eles falam isso. Santo Agostinho ele vai dizer, Deus suporta cada um por um período de tempo. Chegado o limite, o pecador não tem mais indulgência. Acabou. E aí ele se embasa na palavra de Gênesis 15:16. Quando Deus olha para aquela nação dos amorreu e fala para eles, o número das suas iniquidades ainda não está completo. Completando, eu vou acabar com essa cidade com tudo. A mesma coisa é os pecados meu e seu. Oséias capítulo 1, versículo 6. O Senhor fala que não vai dispensar mais misericórdia à casa de Israel. Isso é, completou o número de pecados. Por isso que ele sofre até os dias de hoje. Números 14:22. Ele fala que já é a 10ª vez que esse povo me provoca. Eles não vão entrar na terra prometida. Pecaram 10 vezes, provocaram Deus 10 vezes. Depois dessa 10ª vez, não entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou. 2 Macabeus 6,14. Ele fala que quando se tiver enchido a medida dos pecados, Deus vai punir cada um. Então assim, gente, tem tanta coisa para falar aqui. E aí, Santo Afonso? Calma aí. É muita coisa para falar. E aí, São Gregório Magno, ele fala. Aquele que Deus espera com mais paciência, quando essa pessoa morrer, ele vai castigar com mais severidade. Porque ele teve muita paciência com você. Teve muita paciência comigo. E, por exemplo, ele tem muita paciência com quem vive na pornografia. Porque essa pessoa... Não, gente, eu tô falando, tô dando exemplo. Que é muito fácil a pessoa se livrar disso, ela não consegue se livrar. É só catar o celular e jogar dentro de um latão d'água.
É aquilo que um amigo meu foi confessar com o padre e falava, o padre, toda hora eu caio com o celular vendo coisa errada. O padre pegou o celular dele na mão e falou, mas quanto você pagou nisso aqui? Na época, R$1.500, era muito dinheiro. O padre falou, então, você tá pagando R$1.500 para ir pro inferno. Olha que desgraça. O padre acabou com ele. Olha que desgraça de vida que você tá vivendo. Diz que ele saiu lá em pranto. É igual um caso que um amigo meu conta de um padre lá perto de Campinas, sabe aquele pau baixo lá? Essa pessoa foi confessar que o padre falou que estava amigada com a mulher, que não casava e etc e tal, e foi confessar, o padre falou, não vou te dar absolvição, some daqui, porque além de você não estar casado, você está comungando, some daqui, você está crucificando Jesus Cristo de novo, você é pior que Judas. Acabou com ele na confissão. A pessoa saiu de lá em pranto, sabe o que ele fez? Não deu 3 dias, ele casou com a mulher. Deus catou ele, feriu o coração dele. Esse foi esperto. Ele não renegou a misericórdia de Deus. Porque isso que o padre fez com ele não foi uma brutalidade, foi misericórdia de Deus, gente. Misericórdia de Deus. Padre Pio. Misericórdia de Deus. Padre Pio baixou nele. Eclesiástico 21:1. Meu filho, você pecou, não torne a pecar. E aí Santa Afonso de Ligório fala, na balança de Deus, esse pecado a mais pode fazer a balança desnivelar. E aí, meu irmão, já era. Por que muita imagem de São Miguel Arcanjo, você olha a imagem dele, ele está sempre com uma balança na mão? Porque é ele que vai pesar os pecados, é São Miguel que vai pesar. Então é 2 pratos. Lembra que as balanças de feira antiga, que é 2 pratos? São Miguel que vai segurar essa balança, os teus pecados vai ser colocado ali, ó. Se desnivelar pro lado errado, meu irmão, já era, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. São Paulo fala em Efésios 5,15. Vigia sobre a sua conduta, que ela não seja uma conduta de insensato, mas de sábio, que aproveita ciosamente os dias, porque os dias são maus, São Paulo fala. Os dias são maus, gente. Se você não aproveitar, né, tá no corgo. Deus não vai pedir conta de você estar na tua casa agora assistindo televisão, mas Ele vai pedir conta se você estava aqui rezando ou não, porque é isso que agrada a Ele. Jornal não agrada a Deus. Às vezes a gente tinha o costume, meu pai tinha o costume, por exemplo, acordava de madrugada, o que ele fazia? Ligava o rádio ou a televisão para ver notícia. Mas tá alagando lá em São Paulo, mas isso aí não vai te salvar. Olha como que a gente é enganado. O que interessa para mim e pra você se a bolsa de valor subiu ou baixou? Se o Tietê tá alagado ou não. Não vai mudar a minha vida e a tua. Mas a gente fica vendo um negócio desse, mas não reza. Você entendeu como é que é o negócio? E aí Santo Afonso de Ligório, ele fala assim, ó. Como o tempo é precioso. E aí ele fala, na compra de uma casa a gente toma todo cuidado. Não é isso que a gente faz quando a gente for comprar a casa da gente? Pega a escritura na mão, vê se está tudo certinho. Vai no banco, você conta miúde o dinheiro assim, ó. A pessoa que também está recebendo dinheiro da casa, ela conta miúde. Para ver se não está passando ou faltando nada. Você toma todos os cuidados, mas para se salvar você não toma. Ele fala, não toma. Para tomar um remédio, você se certifica com o médico, você lê a bula, você vê se pode ou não tomar, quantas miligramas é ou não, porque se passar ou faltar pode dar problema. Por um remédio você toma cuidado. Por que para se salvar não? Por que para se salvar nós vai andando de qualquer jeito? Não dá. Ele continua dizendo, para atravessar uma pinguela velha, uma ponte velha, você até dá uma olhada na lateral para ver se os batentes da ponte tá boa, se não tá podre as madeiras, porque vai que você atravessa e quebra. Mas para entrar na vida eterna a gente não toma essas precauções. A gente não olha, ele fala, não olha. E ele fala, por uma satisfação vil, a gente arrisca a nossa salvação. Por dinheiro, os dias de guarda da igreja que a gente falta, pornografia, missa de domingo, falação dos outros, a gente vai arriscando a nossa salvação. E aí Santo Agostinho fala, prometeu Deus o perdão a quem o ofende, mas ele não prometeu o dia de amanhã para quem o ofende. Ele promete o perdão para mim e para você. Só chegar nele, só chegar no Sagrado Coração, ele te perdoa. Só ir para confissão que você está perdoado. Mas ele não te prometeu o dia de amanhã. Ele não falou assim, ó, não, peca aí, amanhã nós vê isso aí. Não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E a gente faz de tudo nessa terra, hein? Pra construir uma casa, um império, ter casa de aluguel, ter carro bom, comprar um rancho, uma chácara, ter um dinheiro no banco guardado. Minha mãe faz de tudo pra ter um dinheirinho no banco guardado. Tá lá com câncer, faz de tudo pra ter um dinheiro no banco guardado. Eu falo pra ela, por que só tá juntando pra mim gastar depois? Só tá fazendo uma poupança pra mim? Esses dias ficou sem dinheiro nenhum, vai pedir fiado no bazar lá perto de casa. Eu falei, mas escuta, a senhora tá aposentada, tem dinheiro de aluguel, vai comprar fiado? Que loucura que é essa? Não, é que o dinheiro eu tô juntando, guardando no banco. Eu falei, guardando dinheiro? A senhora não sabe nem se a senhora vai viver o jeito que a senhora tá. Mas a gente faz de tudo por coisa à toa. Mas para salvar a gente não faz. A gente não faz. E aí Santo Agostinho termina dizendo assim, ó. Se você perde uma vaca ou uma ovelha, você nem dorme direito por causa disso. Ou não é assim que funciona? Queimou a geladeira, você nem dorme. Você perdeu a geladeira. Hoje eu fui lá no centro da cidade, precisei ir lá, eu tava vendo preso numa geladeira que a minha tá quase pifando. Uma geladeirinha desse tamanho, é 4 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu, moço, eu vou ter que dar um rim meu aqui por causa disso daqui. Se queima a geladeira, você não dorme essa noite. Mas se tá em estado de pecado, você dorme normal, mesma coisa que nada. Por uma hora extra, a gente faz qualquer coisa. Até de sábado você trabalha. Tem gente que faz isso aí. Por uma hora extra, a pessoa vai até uma hora dessa aqui trabalhando na firma. Por causa de um dinheiro a mais. Mas para Deus você não faz uma hora extra. Não acorda de madrugada para rezar, é assim diante. Um churrasco leva a gente até 11h30 da noite. Ninguém fala que tá tarde. Às vezes um terço aqui você acha que tá tarde. Você tá entendendo como é que é o negócio? Na frente de uma televisão você consegue ficar um monte de hora. Para ouvir Deus falar, você não consegue. Você vai entender um negócio desse? Se o médico chega no você e fala assim, ó, tua coluna, os bicos de papagaio que você tem, as hérnias de disco, você precisa dormir uns 15 dias no chão seco, para tua costa alinhar, aliviar a dor, você dorme. Mas se eu falar para você aqui, ó, bate uma corrente nas tuas costas, umas 3 correntadas, como penitência por dia, você vai falar que eu sou louco. Mas um médico você obedece. Mas as coisas de Deus você não obedece, você entendeu? Como é que é o negócio? É o que eu falava pra minha mulher, vamos pegar ela aqui agora que ela também não vai escapar não. Eu vim aqui, ó, depois de amanhã, dia de Santo Antônio. Santo Antônio era o martelo dos hereges, eu também martelo também, não tenho dó não. Quando é pra fazer uma endoscopia ou ter o nenê, fica 24 horas uma vez ela ficou. Porque eles não operavam ela logo. 24 horas sem comer e sem beber, e você aguentou. Mas quando a gente chega e falou, sexta-feira, vamos fazer 8, 12 horas de jejum. Dá 11 horas, a barrigona velha começa a tremer assim, ó. Começa a tremedeira, batedeira, fome, você rompe o jejum. Mas uma endoscopia você consegue fazer. Escuta, aonde está o erro nisso aí? Aonde está o erro nisso? Fala a verdade. Você pega os jovens de hoje, pra academia eles têm força. Fica lá igual uns retardados erguendo peso assim, ó. Arrumando as pernas pra ver se engrossa a perna, mas não consegue ficar de joelho no chão pra rezar. Nem na igreja eles vão. Nem na igreja vai. Aí tipo assim, morre, você vai ter que prestar uma conta muito alta. Porque você perdeu o teu tempo com coisa à toa. Isso não é brincadeira, gente. O chamado meu e seu é inverter a nossa vida. Sempre tem alguma coisa para inverter. Tá? Sempre tem uma coisa para inverter. Então assim, o tempo da gente fazer algo é agora, não é amanhã. Eu falo sempre isso para minha mãe. Deus não vai pedir de conta de porcaria de dinheiro nem banco. Deus vai pedir conta se a senhora tá com ele. O tempo tá voando, tá correndo. Amanhã eu já não sou mais o mesmo de hoje. Você vai envelhecendo cada dia que passa mais. E vai chegar uma hora que você vai prestar conta. O que você queria que eu falava do Frei? Que Frei? Aquele que estava morrendo e os demônios veio para atormentar ele, para perder a santidade. Aí trouxeram a imagem de Nossa Senhora. Tem vários que passou por isso. Tem vários que passou por isso. São Gabriel da Virgem Dolorosa mesmo foi um.
estava ali na beira da morte, em agonia, e os demônios vêm para tentar. Eu já falei isso aqui em outras vezes. Vem para te tentar você, jogar teus pecados na cara. Ele é especialista nisso. E aí ele começou a entrar em desesperação. E aí é aquilo que eu já falei em outras palestras aqui, o pecado contra o Espírito Santo. Mas aí trouxeram a imagem de Nossa Senhora. A hora que trouxe, o sorriso dele foi lá em cima. Ele abraçou a imagem do Satanás e foi embora na hora. Então aí a pergunta também que não quer calar é se o protestante, em hora que ele morrer, que ele vai arrumar, hein? Que o protestantismo é demoníaco, gente. O protestantismo é de Satanás. Satanás tirou a oração do rosário, ele tirou missa, ele tirou sacramento, ele tirou tudo do protestante. O protestante não tem nada. Sabe que o protestante tem só um livro. Só isso aqui ele tem. Isso aqui, se você não souber ler e interpretar, que só a igreja tem esse poder, porque o que eu tô falando aqui, gente, não é eu que tirei, olha o tanto de santo que eu te citei aqui pra você. Se eu falar embasado em mim, eu vou errar aqui. Mas se eu falar embasado naquilo que os doutores da igreja falou, não tem erro, meu irmão. Não tem padre, não tem ninguém que pode contestar. Eles não, eles falam embasado naquilo que eles pensam disso aqui. E os livros que foi tirado da Bíblia? E os livros que eles tirou da Bíblia? Ai, mas eu tenho que seguir o cânon judaico. Mas se você seguir o cânon judaico, então você segue os pensamentos deles, porque eles não acreditam em Jesus. Você sabia que todo judeu que passa em frente a uma igreja católica, ele tem obrigação de cuspir no chão, nas escadarias da igreja? Então, você quer o cânon deles? É neles que você acredita? Neles que não acreditam em Jesus? Então você é igual a eles. O protestante é igual a eles. Por isso que um pastor protestante, você vê ele pregar, ele só fica usando o Antigo Testamento. Ele não fala do Novo. Ele não fala do Evangelho, ele só fala do Antigo Testamento. Porque ele é judaico. No fundo, ele vive um judaísmo sem ele mesmo saber. Então assim, gente, para encerrar o dia de hoje, semana que vem, se Deus quiser, a gente fala do juízo final, que aí é um problema, hein? Aí não tem para onde escapar. E depois nós vai dar andamento à fórmula para a gente recorrer os meios para a gente se salvar. Porque hoje, ó, não te apliquei meio nenhum para você sair fora disso. Só te falei do problema. Eu vim aqui, joguei a bomba aqui e vazei fora. Botou medo. Mas não é verdade?